Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Que Pode na Obra. Hoje a gente vai trazer um assunto, fica comigo, vem cá, fica comigo que hoje a gente vai trazer um assunto sensacional. A gente vai misturar a nutrição e a construção civil. O que tem a ver com isso, você vai descobrir no decorrer do programa. Então já fica comigo, deixa seu like, o conteúdo tá incrível. Já deixa também o seu comentário pra ajudar a colega aqui no engajamento e produzir mais conteúdos legais como esse pra você, tá bom? A ideia de hoje é trazer uma informação rápida sobre nutrição no canteiro de obras. O que isso influencia no seu processo de, digamos assim, desenvolvimento? Vamos descobrir junto com a Jéssica, nutricionista maravilhosa que tá aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Ana. E aí, minha amiga, me conta, tu tá fazendo consultório, como é que faz pra te achar? Já deixa seu arroba pra gente ir te achando. Sim, eu atendo em consultório e o meu arroba é Jéssica Huguenin. É Jéssica, com J, 2 S. Huguenin é H-U-G-U-E-N-I-N. Vai ficar aqui também na descrição, né? Do vídeo, a gente deixa porque eu sei que é um pouquinho difícil de ser escrito. Mas vocês conseguem me achar lá e tem vários conteúdos, é claro, sobre nutrição. E mais uma vez, obrigada por estar aqui. O convite foi incrível, tô muito feliz e a gente vai mesclar hoje esse assunto de nutrição com a construção civil, vai dar super certo. Tá certo. Já queria deixar meu agradecimento aqui também para a Sebrace, que é a marca do vidro. Pensou em vidro? Você pensou em Sebrace. É ela quem está nos ajudando a trazer a Jéssica e esse conteúdo maravilhoso pra você, tá bom? Então vamos lá. Eu gosto de começar com fogo no parquinho, Jéssica. Então, Vou até chegar o microfone mais pra perto. Eu gosto de começar com fogo no parquinho. E eu queria te fazer a primeira pergunta, polêmica, que a galera que mandou por aqui, hein? Fica ligado aí pra você ver a sua resposta. A questão de construção de shape é complexa, a gente sabe. Tem muita gente que faz dieta direitinho, toma whey, suplementa creatina, faz um monte de coisa bacana e não consegue o shape. E o cara que tá na obra, que come arroz, feijão e farofa e macarrão todo dia, tá com shape belíssimo. Me conta isso, por que essa diferença? Então, existem alguns parâmetros, né, que a gente precisa avaliar. Mas no básico, a gente pensa primeiro o quê? Na genética, né? E muitas das pessoas falam sobre isso. A genética de um não favorece o outro, por exemplo. Então, a gente pensando nessa questão da genética, a gente pensa que uma pessoa que é bem desenvolvida e não faz nada pra isso, vamos supor, né, a questão, por exemplo, do homem, o trabalhador que está na obra. Ele não tá trabalhando a fim de desenvolver um shape. Sim. Acontece como consequência, Mas certo? ele tá ali pegando Mas ele tá ali peso. pegando peso e comendo. A qualidade nutricional da alimentação dele, como você falou aí, arroz, feijão, farofa, é o quê? Basicamente, fontes de carboidrato, Só né? de pensar que hoje eu engordei 3 quilos, Só entendeu? de imaginar, a gente já, né, já incha. Mas, no caso dessas pessoas, associado ao fator genético, porque sim, tem, né, senão não rolaria, Então aquele memezinho genética é verdadeiro. O pessoal fica de ironia, mas é verdadeiro. funciona. Entendi. Tem fundo de verdade. A genética não define, tá? A gente consegue modificar, moldar, mas a gente não consegue fugir muito. A gente consegue Sim. moldar com o nosso estilo de vida. E ali, aquela pessoa que come, mas ela tá pegando força, ela tá fazendo força, né, no serviço dela braçal, isso tudo ajuda na mudança do físico. Em contrapartida, a outra pessoa que tá ali fazendo bonitinho, como você falou, tomando whey, tomando creatina, indo no nutricionista, fazendo a dieta certinha dele. Às vezes não consegue, por quê? Porque é indisciplinado? Não, às vezes a genética não ajuda muito, mas ele com foco, com uma disciplina, ele consegue até um resultado bacana. Pode não ser aquele resultado do canteiro de obra, mas ele consegue um resultado legal também. Sim. Tá? É tudo a questão da disciplina e um pouquinho ali da genética associada. Entendi. Mas rola. Deixa eu te perguntar, existe uma dificuldade pra galera no canteiro de conseguir seguir a dieta por uma questão de logística mesmo, né? Normalmente as construtoras cedem o almoço, as refeições, de modo geral. Então o cara acaba ficando muito preso ao que está sendo servido, né? Então, como que a gente pode ajudar esse cara a construir o próprio prato, estando no canteiro? Tipo assim, a comida de verdade que o brasileiro come, o que a gente tem que priorizar para conseguir construir uma alimentação minimamente saudável? Tá. Quando a gente pensa em alimentação saudável, a gente foca muito na questão da comida de verdade, como você falou, né? Que a gente pensa em 3 macronutrientes, que é o carboidrato, a proteína e a gordura. O ideal é que o nosso prato ele esteja composto desses 3 macronutrientes e também de micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, as fibras. Então, um prato completo, saudável, ele seria composto desses micro e macronutrientes. Dentro de um canteiro de obras, a gente vê mais dentro do prato e na composição fontes de carboidrato, né? Como arroz, farofa, macarrão, um feijão e a proteína. Dificilmente, assim, aí você me corrija se eu estiver errada, tá? Mas dificilmente a gente consegue encontrar diversas variedades, por exemplo, de frutas, de legumes, de saladas cruas. Então, assim, pra ter um prato saudável, eu acredito nessa composição desses micros e macronutrientes. Dentro de um canteiro de obras, a gente teria que trabalhar essa inclusão desses tipos de alimentos, né? Sim. Porque eu acredito que falta, talvez, a empresa que distribui a alimentação, né? Talvez uma One ali dentro, não sei se existe, né? Uma empresa por Sim, detrás que faz, terceirizada, às que vezes. faz essa oferta Sim. de alimentos. Então, caberia ter essa oferta. Sim. Pra que Deixa eu te perguntar. Assim, vamos supor, o cara. Também tem muita questão cultural de, às vezes, o cara não gostar de um brócolis, de um espinafre. Tem essas questões também. A gente consegue fazer essas substituições? Porque eu fico imaginando assim, vamos lá, eu consigo o arroz, o feijão e o frango, vamos supor, que é a proteína principal, pra compor aquele prato. Mas eu não vou conseguir uma salada fresca, por exemplo, eu não vou conseguir uma salada de legumes, por exemplo. Eu consigo substituir isso por alguma coisa mais prática, tipo assim, uma fruta. Sim. Porque, né, acho que fica mais fácil do cara carregar do que aqueles montes de marmitinha e tal. Que fruta que você acha, assim, que a gente pode carregar que seja fácil, pra dar uma melhorada
melhorada nesses Pra nutrientes? ajudar, né? Então, banana, maçã, pera, kiwi, são frutas mais que têm cascas, né? E as frutas mais secas também, porque elas são mais fáceis, tanto na manipulação, então evita, por exemplo, uma fruta, a fruta que contém mais água, geralmente ela pode azedar se ficar fora de locais Pode fazer uma melecaiada danada. Pode abrir ali, sujar a bolsa da pessoa, né? Pode não ser muito agradável, dependendo do tempo que fique exposto ali. Já a fruta mais seca, que tem casca, já é mais fácil de transportar e ficar horas ali fora de uma geladeira, por exemplo. Entendi. Então, essas frutas mais fáceis também, né? Sim, de manipular. De manipular, de achar, enfim. Precisa de uma faca pra abrir. E eu acho que assim, tudo que é sazonal, então assim, tá na época, você sai, ele tá, às vezes você mora num quintal que tem pé, às vezes tem de manga, jaca, tá na época, vai, sabe? Não precisa nem ser orgânico, porque a gente às vezes cai nessa pilha de orgânico, não precisa. Tá na época daquela fruta, só vai, assim, sabe? Vai no simples que dá certo. É o simples que funciona. Às vezes a pessoa tenta complicar o processo, que é fácil, Sim. né? Às vezes só de botar uma frutinha ali no dia já ajuda. Já ajuda. A gente teve um convidado aqui há uns 2, 3 programas atrás. Queria deixar um beijo. Barão, maravilhoso, tá aqui patrocinando a gente também. Obrigada, inclusive, pelo apoio. Que ele contou sobre a dificuldade dele, porque ele é um vidraceiro, né? E ele chegou numa fase de vida que ele não aguentava mais subir no caminhão para pegar material, ele não aguentava subir escada de condomínio para levar material. E assim, o estresse acumula, porque a pessoa está com sobrepeso, ela começa a não dormir, ela começa a ver os negócios indo por água abaixo, porque ela não consegue mais ter pique para resolver aqueles problemas. Então, ele começou a ver a vida dele afundando por conta desse relaxamento com a alimentação, com a saúde e tal. E aí foi até um insight, assim, pra gente, trazer você aqui, para poder tentar mostrar pra galera que tá em casa que não precisa ser complicado, não precisa ser caro, e é muito importante pro desempenho dessa pessoa. É o que a gente estava conversando ali atrás. Existem algumas doenças que a gente categorizou como sendo doenças, né? E existem aquelas que a gente simplesmente ignora, Sim. né? Então, que alerta que você pode deixar para a galera que está em casa de sintomas, de coisas que estão acontecendo, que elas devem ficar alertas e procurar melhorar aí a disposição, nutrição, enfim. Então, quando a gente pensa em doença, a gente pensa o quê? Na doença é aquela ausência de saúde, né? E nem sempre é. Às vezes a pessoa acha que tem saúde só porque não tem nenhuma doença instalada. E não funciona bem, assim, sabe? Porque às vezes a pessoa não tem nenhuma doença decretada ali, não é diagnosticado com diabetes ou com hipertensão. No entanto, sente dor de cabeça todos os dias, tem insônia, tem constipação. Então, isso a gente já caracteriza como falta de saúde. Então, assim, sinais de alerta que eu deixaria pra galera ficar bem atenta dor de cabeça diária, ou às vezes de forma rotineira, não precisa ser todos os dias, mas toda semana você tá ali com um episódio de dor de cabeça, precisa tomar um remedinho, isso não é normal. Não é normal, né? Não é normal sentir dor, de forma alguma. A dor é uma sinalização do corpo dizendo que tem alguma coisa ali que não tá legal. Às vezes a gente sente dor de cabeça até por falta de água, né? Então, assim, é um sinalzinho de alerta. Insônia, então se você não dorme bem, você também precisa investigar o motivo dessa insônia, porque é através do nosso sono é que a gente tem a revitalização do nosso corpo para o dia seguinte. Então, o nosso sono, ele prepara o nosso corpo para que no dia seguinte a gente consiga viver bem. Então, se você não dorme bem, você também não tem um dia seguinte. O alimento que a gente ingere pode ter reflexos no nosso sono? Porque eu fico imaginando assim, o cara trabalha na obra, pega peso o dia inteiro e não dorme, esse cara no outro dia ele vai estar acabado. Então, existe algum alimento que a gente pode trabalhar para poder tentar ajudar a melhorar uma insônia, não sei, digestão, talvez? Me conta. Existe um contexto, né? Não é um alimento específico. Existem alguns alimentos que vão favorecer a transformação ali, a síntese de alguns neurotransmissores que vão ajudar no sono, né? Como, por exemplo, o kiwi.
Fontes de carboidrato também, mais complexos, né? Como, por exemplo, os tubérculos, Mas as carbo raízes. pode à noite? Pode. Olha só, Jesus, você aí achando que não pode carbo à noite. Mas carbo de forma bem escolhida, né? Porque não é comer ali, talvez, Um hambúrguer, não, uma uma batata pizza, o frita. carboidrato da pizza. Não, é bem assim. Mas o carboidrato, ele ajuda muito também a induzir o sono, né? Porque ele atua em vias ali onde a gente consegue ter a produção desses neurotransmissores, né? A síntese. Então, a gente consegue induzir indiretamente esse sono. Por isso que muitas pessoas que entram, por exemplo, numa low carb, que ficou bem famosinha aí, né? Uma que é aquela louca. principalmente uma cetogênica aí, que é uma estratégia baixíssimos níveis de carboidrato. Se não for feita de forma correta, é uma estratégia maravilhosa, mas se você não fizer da forma correta, você pode as pessoas acabam tendo problemas com sono. Então a pessoa dormia bem a vida inteira. Começa uma dieta dessa, baixíssima em carboidrato, de forma errada, vai ter problema com sono. Então, alimentos, fontes de carboidratos, alimentos, fontes de triptofano. Então, como eu falei, né, o kiwi, a banana, o cacau. Seria o triptofano? Me ajuda. O triptofano, ele ajuda a converter o neurotransmissor que ele vai induzir o nosso sono, que é a melatonina. Entendi. É o hormônio do sono, né, então, que a gente sem fala. isso, você não dorme bem. É um dos pilares, tá? A gente precisa de um conjuntinho de coisas assim, mas de forma básica, o triptofano, ele vai ajudar o hormônio do sono, né, que a gente chama de hormônio indutor do sono, que é a melatonina, a ativar para que a gente consiga dormir bem, tá? Para que a gente consiga induzir esse sono. E aí, o que acontece na maioria dos casos? Quando a gente tem um nível de estresse muito alto, como, por exemplo, quem trabalha em obra, acredito eu que tem ali um nível de estresse alto, né? Então, essa pessoa, ela já tem a gente tem, na verdade, todos nós temos um hormônio que a gente chama o hormônio do estresse, que é o cortisol, tá? Então, esse hormônio do estresse, que é o cortisol, ele tá sempre mais alto quando a gente tá em níveis estressantes. E não falo só de estresse psicológico, mental, não, estresse físico também. A gente, no canteiro de obra, a gente coloca o nosso corpo dentro de um estresse físico, né? Então, a gente tá com esse cortisol alto. Quando a gente chega ali mais pro fim do dia, início da noite, o fisiológico é esse cortisol cair para que a melatonina ela comece a ser produzida, que é o nosso hormônio indutor do sono, que a gente acabou de falar. Se a gente está com esse cortisol alto no momento da noite, noturno, essa melatonina ela não sobe. Eles trabalham assim, né? Enquanto um tá alto, o outro tem que estar baixo. Então, a gente precisa dessa regulação hormonal. Sim. Se a pessoa sai ali do trabalho, né, com níveis de estresse alto, chega em casa, ainda janta mais tarde, às vezes bate um pratão, né, porque às vezes não come direito ali ao longo do dia, ou tem um gasto calórico muito grande, aí chega em casa com muita fome, bate um pratão ali, o nosso corpo entende o quê? Que tá entrando comida num horário, muita comida, né, num horário onde não era para ter esse aporte todo de comida. Já liga um alerta ali no nosso corpo, esse hormônio do cortisol já dificulta, né, ficar mais baixo, e aí acaba atrapalhando ainda mais o seu sono. Entendi. Então, uma gama de fatores que podem estar atrapalhando, né? Porque geralmente a pessoa chega em casa tarde, janta, vai dormir com aquela digestão ali que não vai conseguir ser feita, né? Então, assim, ela vai, durante o sono, como eu falei, é o horário que o nosso corpo tem para desfazer de tudo aquilo que a gente produziu, vamos dizer, de ruim ao longo do dia, sabe? Todas as toxinas que a gente metabolizou ao longo do dia, o nosso corpo à noite é o momento que ele tem de pegar tudo isso, metabolizar para mandar embora, através da nossa urina, né? Através dos nossos canais de excreção. Então, assim, quando a gente está dormindo, é o momento que o nosso corpo mais trabalha. A gente acha que a gente está ali imóvel, que nada está acontecendo, mas não. É o momento que o nosso corpo mais está trabalhando. E quando a gente janta e logo vai dormir, a gente inibe um pouco desse trabalho. Porque pensa que a gente tem vários homenzinhos dentro do nosso corpo trabalhando, né? A gente deitou, eles começam o trabalho. Se eles têm a digestão ainda para ser feita, eles ficam confusos. Eles vão ter mais um trabalho para fazer. Mais um trabalho que não era para ter naquele momento, sabe? Então, eles acabam tendo que se dividir ao invés de botar todo a concentração de energia deles de trabalho nos rins, no fígado, né? Que são os nossos canais ali de excreção de metabolizar essas toxinas, eles vão ter que o quê?
mandar pro estômago também, coisa que não Entendi. era para acontecer. Então você vai acordar com parte daquela comida ali ainda, porque o corpo não vai nem fazer a digestão muito bem e nem fazer a detoxificação também de forma perfeita. Então, o melhor E acorda detox... cansado. Então, o melhor detox do mundo é comer bem antes de dormir. Eu costumo dizer que não existe detox. O pessoal fala de E vocês suco detox. tomando verde? Suco detox. Não existe suco detox. Tomando couve, fazendo cara feia. O melhor detox, gente, é o fígado. Quem faz o detox é o nosso fígado. Não existe suco que vai fazer o trabalho do nosso fígado. Entende? Então, assim, a gente precisa cuidar do nosso fígado para que ele consiga fazer esse detox da forma perfeita. Entendi. Então, assim, se a gente come e dorme, a gente acorda cansado, a gente acorda, né, aquela Sem letargia, disposição. às vezes enjoado. Sabe aquela pessoa que acorda enjoada, sem fome, muitas das vezes Não come... quer nem tomar café da manhã. Acorda com aquele negócio, ainda que é aquela comida que não foi bem digerida. Não foi. Deixa eu te fazer uma outra pergunta ainda sobre o canteiro de obras. A gente ouve muito sobre comer de 3 em 3 horas. Como que faz? Porque no canteiro não tem como comer de 3 em 3. Porque como a gente estava falando, às vezes o cara toma o café da manhã, almoça, lancha e vai para casa. Porque quem fornece a comida é a própria construtora, através de um terceirizado, ou então da própria, enfim. Como que adapta a rotina de alimentação dentro desses intervalos maiores? Porque o cara, em vez de fazer 5 refeições, ele vai fazer 3, né? É possível manter uma vida saudável, mesmo não seguindo esse protocolo das 3 em 3 horas? Sim, totalmente possível. Até porque esse protocolo de 3 em 3 horas, ele não serve para todo mundo, né? Não é um padrão que todo mundo tem que comer de 3 em 3 horas. É questão de adaptação. Tem pessoas que realmente precisam, outras que conseguem fazer, por exemplo, 3 refeições de boa. O que acontece é que a gente precisa, dentro dessas 3 refeições, ter um bom aporte de nutrientes. Então, ao invés desse trabalhador chegar lá e encontrar 3 pães com manteiga, o ideal seria ele encontrar os pães, mas com uma fonte de proteína. Então, encontrar talvez um pão com ovo. É possível? É uma questão que a gente precisa avaliar se a terceirizada consegue ofertar, né? Sim. Porque quando a gente coloca a fonte de proteína... Mas é uma coisa relativamente simples, não acredito, né? Acredito que sim. Assim, pra gente é uma questão muito fácil, inclusive, de ser resolvida, né? Porque quando você coloca uma fonte de proteína ali, por exemplo, o ovo, que é bem comum, né? O pão com ovo. Tanto uma fonte de proteína como uma fonte de gordura. E a proteína e a gordura, elas têm um esvaziamento gástrico mais lento. Então, elas vão trazer uma saciedade maior para aquela pessoa. Então, se ele come ali um pão com ovo, ele não precisa nem comer aqueles 3 pães. Nem há essa necessidade, né? Ele come ali 1 ou 2, enfim. Mas ele vai conseguir levar essa saciedade até o horário da próxima refeição dele, que seria no almoço. E quando ele chega nesse almoço, se ele encontra também ali uma boa oferta de proteína e um equilíbrio entre os macronutrientes, que foram aqueles que eu falei mais anteriormente, né? Carboidrato, proteína e gorduras, ele consegue também ter bons níveis de saciedade até a próxima refeição. Então, tudo vai estar ligado a essa saciedade, né? Para ele não ficar precisando parar toda hora para comer, ele precisa estar bem nutrido. Ele precisa, nessas refeições que ele fizer, ter os nutrientes necessários para que ele consiga aguentar ali até a próxima. Sim. Então, assim, a gente demonizou tanta gordura, mas, na verdade, a gordura é extremamente importante para esse trabalhador. Sim. Né? E a gente pode considerar, por exemplo, uma suplementação, porque a suplementação vai ajudar nessa questão nutricional, porque já que o cara tá muito, como eu posso dizer assim... Restrito, pronto, perfeito. Muito restrito naquelas refeições que são servidas. É possível a gente fazer uma suplementação? Aí, como é que faria isso? Tem alguma dica que você pode deixar de uma suplementação que, tipo assim, faria bem para a grande maioria das pessoas? Então, dentro da realidade de hoje, porque a gente tá falando aqui do mundo ideal, né? De chegar lá, ter um pãozinho com ovo, ter uma frutinha, ter legumes, mas dentro do que a gente encontra hoje, uma suplementação que eu acho bem importante seria algo relacionado à fonte de proteína e à fonte de gordura. Então, um ômega 3, por exemplo, que é uma fonte de gordura, né? Ele pode tomar em casa antes de sair? Pode tomar em casa.
E também uma fonte de proteína que seria o whey protein, que é uma fonte de proteína rápida, fácil, e que ele consegue manusear ali, manipular em qualquer lugar que ele esteja. Como é em pó, é uma proteína em pó, não precisa de armazenamento específico, então ele consegue Só botar deixar... água e... Exatamente. Pode até botar numa garrafinha de plástico, né? De água, enfim, bebe. Mas o whey não é só pra quem malha? Não. Mais um mito. O whey não é só para quem treina, para quem tem o desejo ali da hipertrofia. O whey, ele é uma fonte de proteína como qualquer outra. Então, é uma fonte de proteína assim como o ovo, como a carne, peixe, frango. É uma fonte de proteína. A gente tende a associar muito com a galera do fitness, né? Porque é um suplemento alimentar onde essa galera em específico precisa bater uma meta de proteína um pouco alta no dia. Então, o whey, por trazer essa facilidade... E por ser mais fácil também de digestão, né? Não tem muito tempo de digestão ali. Aí acaba sendo uma praticidade para eles. Então, por isso que é bem comum e famosinho, assim, dentro dessa área do fitness. Mas para qualquer pessoa. Inclusive, é muito indicado para idosos também, né? Que não tem... já não tem mais aquele hábito de mastigação. É uma fonte de proteína muito fácil de ser tomada. Crianças também, inclusive, podem tomar. É mesmo? Criança pode tomar whey? Só aí tem que ver a quantidade. Às vezes não é... Pra adequar ali. Exatamente, porque como é criança, normalmente não vai tomar a quantidade completa de um adulto, né? Ele toma um pouquinho menos, mas pode. Ah, legal, bacana. Agora sim, Jéssica, o whey, ele é um pouquinho caro, né? Os bons são caros. Então, pode não ser a realidade de muita gente. Será que você teria, assim, alguma fonte de proteína... Não sei, talvez botar numa salada, porque eu tô pensando assim, o cara saiu do canteiro da obra, tá chegando em casa, aí não pode fazer uma refeição, assim, pesada em casa, na janta, por causa do sono. Sim. Mas teria talvez uma salada proteica, não sei, alguma coisa assim, para poder a galera suplementar essa parte da proteína e ainda conseguir ter um sono bacana? Eu prefiro ir para a parte da alimentação, sem ser a suplementação, sabe? Sim. Porque a comida, ela entrega tudo. Então, a suplementação, ela realmente, ela acaba sendo um pouco mais cara e eu acho que não é necessário para todos. Sim. Sabe? Então, a gente consegue todos os benefícios de uma suplementação dentro de uma refeição bem completa. Até porque o nome já diz, né? É suplementar, ou seja, é aquilo que está faltando, que você não está conseguindo consumir. Então, para essa pessoa não dormir com aquela digestão mais pesada, né? Com aquela barriga mais cheia, é bem interessante, por exemplo, você falou da saladinha. Então, uma saladinha proteica com franguinho desfiado, ou um atum, até mesmo um atum em lata, que é bem rápido. Sim, né? prático. Você bem prático. Então, você abre ali um atumzinho, você pode misturar com uma alface, uma cenourinha ralada, uma beterraba, rápido. Sim, né? rápido. Um tomate. Não precisa cozinhar nada. Não precisa cozinhar nada. E se ainda quiser, como essa pessoa teve um desgaste ali de energia ao longo do dia, ainda pode colocar fazer um sanduichinho, né? Colocar ali num pãozinho ou rechear uma tapioca, que é uma fonte de carboidrato também que a gente consegue juntar. Então, a gente acaba formando uma refeição dentro de uma refeição menor, né? Na verdade, um lanchinho que acaba sendo uma refeiçõezinha menor e não vai atrapalhar tanto nesse sono. E entrega tudo, toda entrega tudo que nutrição precisa, isso aí. Você pode juntar. Eu costumo até falar para os meus pacientes, né? Guarda, não comeu, guarda. Quem guarda sempre tem. Então, às vezes, essa pessoa chega cansada em casa, não tem nada pronto, mas tem várias coisinhas que sobraram ali ao longo do dia anterior. Sim. Então, tem um restinho de milho lavado ali na geladeira, tem uma cenourinha já ralada, tem uma batatinha já cozida, mistura aquilo dali, ou faz um ovinho mexido, ou então até mesmo esse atum, ou um franguinho desfiado, que eu também sempre sugiro a ter na geladeira um franguinho desfiado. É vida um franguinho desfiado. Que salva nessas horas. E aí você mistura tudo aquilo ali, faz um saladão, faz um recheio de sanduíche, e é rápido e prático, né? E funciona. E funciona, e é comida. Né? E assim, é muito importante pro cara que tá na obra, aí você já me corrige se eu estiver errada, porque não é minha área. Ter o aporte de proteína necessário. Por quê? O cara faz muito esforço muscular. E eu sempre ouvi falar que é legal você suplementar, por exemplo, com whey, porque na musculação você tem um desgaste do músculo, né? Você provoca ali microlesões, né? Aquela coisa toda. E a proteína auxilia nessa questão regenerativa do músculo. Então,
Bom, na minha visão de leiga, a proteína é essencial pro cara que tá na obra, tô certa? Certíssima. Não só para o cara que está na obra, mas para todos nós seres humanos. Na obra em específico, porque, como você mesmo disse, ele tem um desgaste ali, principalmente de cartilagens também. Né? Ele pega muito peso, ele sobe, às vezes, em locais onde ele precisa trabalhar mais daquela articulação. Então, uma forma da gente estar sempre mantendo aquele músculo, aquelas cartilagens saudáveis, é através do consumo da proteína, porque vai fazer essa regeneração, vai fazer essa construção muscular, essa proteção, né? E não só a proteína, mas também a fonte de gordura. E quando a gente fala em gordura, como você falou, foi um pouco demonizada, mas ela é essencial para trazer essa lubrificação, sabe? Para as nossas cartilagens. É Então, mesmo? Eu não sabia que a gordura auxiliava nisso também. a gordura, ela auxilia na formação de muitas coisas no nosso corpo. Por exemplo, de barreiras, como, por exemplo, a barreira de mielina, que é onde a gente faz a nossa formação de neurônios. Então, assim, ela é formadora de muitas coisas, como também síntese de hormônios, carrega algumas vitaminas lipossolúveis. Então, a gente precisa dessas fontes de vitaminas, de gorduras também. Então, e a proteína, ela traz também um pouco dessa gordura, né? É claro que eu não tô falando aqui pra gente sentar e comer aquela picanha recheada de gordura. Mas a gordura, ela presente já no alimento, que a gente chama de gordura boa, é uma gordura essencial pro nosso corpo. O que seria gordura boa? Porque, assim, primeiro que existe o mito do azeite. Eu sei que o azeite é uma gordura boa, mas tem um zilhão de tipos de azeite. E agora tem o azeite para cozinhar. E tem gente que fala que não pode cozinhar com azeite, porque se esquenta o azeite perde não sei o que, não sei o que lá. Explica pra gente o que é a gordura boa. Como é que a gente usa isso? É muito simples. A gordura boa é aquela que a natureza nos entrega. Então, não passou... É claro que todas as gorduras, hoje em dia, para ser comercializadas, elas vão passar pela mão do homem. Mas não foi o homem quem criou. Então, por exemplo, o azeite, ele tem uma origem. Ele vem ali da azeitona. A gente sabe de onde vem, né? E a azeitona, o quê? Ela vem da natureza, né? Da mesma forma, por exemplo, a gordurinha da carne. Não foi ninguém que colocou ali. Ela já estava ali, né? Naturalmente. Diferente da gordura criada por uma indústria, como os óleos vegetais. A margarina, por exemplo? A margarina, o óleo de canola, o óleo de algodão. O que é a canola? A canola não existe. Aquela florzinha amarela bonitinha do rótulo não existe. Jura? Juro. Estou... Gente, Ela não iludida, existe. pagando mais caro no óleo de canola. Não existe. É algo que foi criado industrialmente. Então, a gente tende a rotular. Eu nem gosto muito de gordura boa e gordura ruim, porque a gente não é que o outro seja. Não existe vilão dentro da alimentação, sabe? Mas a gente tende a demonizar um pouco o consumo de gordura e que não é necessário, que vem trazendo, às vezes, muitas doenças, né, também. Porque a falta pode ocasionar. Sim. Você falou aí que a gordura, ela auxilia na formação de neurônios e tal. Você sabe, não sei se você sabe me dizer isso, mas a falta desse alimento, dessa fonte, ela pode trazer um desgaste psicológico maior? Por que eu tô te perguntando isso? Porque, saindo um pouquinho do canteiro de obra, a gente vai para a prestação de serviço, que também acontece dentro da construção civil. E aí você tem que lidar com o estresse do cliente, com a ansiedade do cliente, que já é muito desgastante. Então, uma pessoa que não está com a alimentação equilibrada, ela pode estar sofrendo um desgaste maior e um desequilíbrio emocional por conta da falta desses nutrientes? Completamente. Porque aí a gente entra também em uma questão que hoje em dia está bastante em pauta, né? Que é a tal da inflamação. Inflamação crônica. O leite da vaca. Coitado da vaca. Desse jeito. E assim, essa inflamação, ela acontece de forma cascata, sabe? Então, assim, são várias coisinhas que ao longo do tempo... Você não inflama de hoje para amanhã. Não acontece. Não é porque você toma um copo de leite que você vai ficar inflamado. Entendi. Tá? Você vai ocasionando essas inflamações. São várias coisinhas que você vai acumulando, vai somando, e no final você acaba tendo ali uma inflamação de baixo grau, que a gente chama de inflamação crônica. E essa inflamação crônica, ela vai impedindo com que seus tecidos trabalhem de forma... né? Que seu corpo trabalhe de forma plena. E muitas das vezes, estresse, irritação, sabe aquele estado de irritabilidade que você é pavio curto? Eu sou pavio curto.
você está inflamado. Porque na maioria dos casos, a gente tem essa neuroinflamação, né? Porque quando a gente tem um tecido inflamado, a gente não tem a função dele acontecendo de forma 100%. Então, você não consegue raciocinar muito bem, você não consegue ter essa sua produção de neurotransmissores, hormonal, neuronal. Isso não é muito só importante, então, porque como é que você vai fazer conta, como é que você vai vender, como é que você vai lidar entregar... com as outras pessoas sendo, né, tipo, seu pavio curto, explodo. Não pode, ainda mais tendo esse contato direto com o cliente, né? Às vezes o cliente já chega lá estressado. Sim. Então, a gente precisa ter essa conscientização de que, sim, a alimentação, ela consegue, uma alimentação equilibrada, saudável, a gente consegue reverter muitos casos não só de como a gente falou lá atrás, de sinais físicos, né? Como dor de cabeça, enfim, mas também psicológicos. Então, esse estresse, vou botar crônico aqui, estresse crônico, dor de cabeça, inchaço. Isso tudo é sinais de que você pode estar inflamado. Sim. E aí, como é que faz para desinflamar? Porque a gente ouve muito, você tem que tirar o açúcar, você tem que tirar o glúten, você Só tem que tirar o leite. né? Mas ninguém fala Gente, incluir. mas aí a gente vai viver de quê? De ar que a gente vai viver? Porque não pode... plantas. Não, gente, como é que é isso? Me ajuda. Não, vamos lá. Desespero da pessoa. Ninguém desinflama 100%, tá? Até porque a inflamação, quando a gente pensa em inflamação, a gente pensa no mecanismo de defesa do corpo. Pensa quando você se machuca. Fez lá uma feridinha. Você precisa inflamar, aquela feridinha inflama, para que você consiga ter agentes de defesa ali, para que você cure aquilo dali. Senão aquilo dali poderia, né, infeccionar e virar coisa pior. Então, a gente não desinflama 100%. O que acontece com essa inflamação de baixo grau é que ela não apresenta um risco, um perigo de fato, né? Como, por exemplo, um vírus que te atacou. Não tem um perigo iminente ali. É apenas o seu estilo de vida que todo dia vai fazendo essas micro lesõezinhas no seu corpo. Então, uma forma de você desinflamar é você retirar o estímulo que está inflamando. Que pode ser, por exemplo, você dormir muito tarde. O fato de você, às vezes, ficar no celular, na cama ali, aí perde a hora, quando vai ver já são 2 horas da manhã, você tem que estar de pé às 6. O fato de você dormir tarde ajuda no processo de inflamação, porque você perde picos hormonais. Durante o nosso sono, a gente também tem a síntese de alguns hormônios muito importantes, como, por exemplo, o GH, que é o nosso hormônio do crescimento. Então, quando a gente pula esses picos de hormônios, a gente também tem todo o nosso ciclo circadiano, que é o nosso reloginho biológico, ele vai ficando todo embaralhado. Então, a gente acaba favorecendo ali essa inflamaçãozinha, tá? Um ponto. Outro, a alimentação. Então, a gente, quando se alimenta de forma errada, a gente come muita farinha branca, muito açúcar, a gente acaba inflamando nossos tecidos também, né? Favorece. Mas o consumo demasiado. Não é tipo algo assim, vou tomar um cafezinho com açúcar, pronto, inflamou. Depende. Depende do contexto, né? Porque assim, se você toma um Acabei de tomar um sorvete. Eu também. Você esqueceu que você me levou, gente, ó. Levei a nutricionista pra tomar sorvete, gente. Acontece que assim, se você toma, vamos lá, um cafezinho todos os dias. Só que não é um cafezinho na maioria das vezes, né? Às vezes você toma vários cafezinhos. 5 cafezinhos com 3 colherzinhas de açúcar. Né? E aí, fora isso, você ainda come ao longo todo o seu dia. Você toma ali seu sorvetinho, aí você vai e come um chocolatinho que vem junto com o sorvete. E aí você vai fazendo esse montante, esse somatório. No final, você vai ter consumido uma quantidade a mais de açúcar. Agora, se esse cafezinho com açúcar, ele está dentro de um contexto totalmente saudável, onde você não tem o hábito de estar comendo ali açúcar, farináceos todos os dias, em todo momento, pode ser que para você não seja um grande problema, tá? Eu, Jéssica, particularmente, eu aconselho todos os meus pacientes a dar uma desmamada, dar uma diminuída no consumo de açúcar refinado, porque ele não é só a questão da inflamação por si só, sabe? Mas é a questão também do seu paladar. Porque quanto mais a gente expõe nosso paladar ao sabor doce, mais vontade de doce a gente tem.
Então, é aquele negócio de, tomei um cafezinho com açúcar aqui pra matar minha vontade de comer doce. Mas essa vontade não vai ser saciada, porque você tá dando estímulo doce pro seu paladar. Entendi. Então, você vai ter mais vontade de comer doce. Então, e dependendo do seu dia, é um dia super estressante. Você vai lá e acaba comendo... Eu mereço, né? Cheguei em casa, tô cansada, aqueles clientes me estressaram, vou comer o quê? Uma barra de chocolate. E isso tudo, a gente termina lá na inflamação. A gente não sabe comer um pedacinho, a gente tem que comer a barra. A barra, senão o serviço não foi completo, né? Então, a gente começa a pensar na desinflamação fazendo o contrário do que a gente faz hoje, que está nos inflamando. Entendi. E não é só o que a gente come, né? A alimentação física, mas a alimentação mental também, né? Os seus relacionamentos, o ambiente que você vive, o que você consome quando você está com o celular na mão. O que você está vendo? Você está vendo alguma coisa que está te alimentando positivamente ou negativamente? Sim. Né? Seus pensamentos. Então, tudo isso vai impactar. Sim. Tudo isso impacta. Eu acho que a gente sofre muita pressão dentro da construção, porque assim, todo mundo quer a sua obra linda e maravilhosa, mas pouquíssima gente quer pagar por isso. Então a gente sofre muito essa pressão do cliente, desde a contratação até a entrega do produto final. Então, todo esse processo é um processo muito estressante. E é o que você falou, se a gente não estiver bem física e principalmente mentalmente, a gente não dá conta, né, de fazer isso tudo. Então, assim, vamos montar um prato base para a galera ter em casa, assim. O que você aconselharia, sei lá, divisão de prato, que tem várias coisinhas na internet que ajudam nisso, coisinhas simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia para, assim, mudar a nossa vida e que qualquer um pode fazer em qualquer lugar. Tá, vamos lá. Um prato funcional para o dia a dia e prático, tá? Isso, obviamente, nutritivo. É um prato que tenha uma fonte de carboidrato, e aí a fonte de carboidrato pode ser da sua preferência, então pode ser uma fonte de raízes ou tubérculos, então inhame, aipim, batatas, né, todos os tipos de batatas, ou um arroz, né, que a galera prefere ali um feijãozinho com arroz, né, também não tem problema. Uma fonte de proteína, então um peixe ou uma carne, um franguinho, como eu falei, um franguinho desfiado na geladeira sempre tem que ter, porque isso salva, né? Então, assim, um franguinho, um ovinho também. Uma fonte de gordura, então a gente pode usar a fonte de gordura para cozinhar, o azeite a gente pode sim usar para cozinhar, tá? Não tem... É claro que sim, se a gente superaquecer, como você tinha falado da dúvida, né? Se a gente superaquecer, mas a gente cozinha um fogo embaixo, não tem problema. Ou para temperar uma saladinha, então a gente monta ali um pratinho com também uma salada, pode ser uma salada crua, uma salada cozida, ou uma mistura das duas, que eu acho sensacional. Então, você tempera essa sua saladinha com um azeitinho, que já é a fonte de gordura, e a salada em si, tanto os folhosos como os vegetais, né, como, por exemplo, abobrinha, berinjela, chuchu, cenoura, beterraba, você pode fazer um cozidinho, ou então grelhadinho na manteiga também não tem problema, que já é mais uma fonte de gordura boa. E aí você tem ali as fontes de vitaminas e minerais, fibras, tá? E um feijãozinho também, a galera tem gente que não abre mão de um feijãozinho, que é uma fonte também de proteína e de carboidrato, né? É uma leguminosa, então tem mais fontes de proteína, mas também tem uma fonte considerável uma quantidade também considerável de carboidrato. Então, eu acho que esse é um prato simples, que vai atender aí a necessidade da maioria de nós, brasileiros, trabalhadores. Aquela pessoa que gente normal. Gente, né? Normal, que sem faz firula, a própria comida. Que cozinha, que tem que dar conta de casa, né? De filho. Oh, meu Deus. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Jéssica. Isso eu vejo muito no canteiro. Isso eu vejo demais. Beber junto com a comida. Normalmente é uma Coca-Cola. Alô, Coca-Cola, já patrocina a gente. Mas normalmente é um refrigerante, um suco, que certamente não é da fruta, né? Mas o que isso pode atrapalhar na vida da pessoa comer junto com o bebê? Se atrapalha, né? Porque tem tanta... Cada um fala um negócio, atrapalha ou não atrapalha? Me conta. Atrapalha dependendo da quantidade, tá? Porque assim... tem pessoas que só conseguem parar pra beber água. Aí eu tô falando da água, tá? Em relação à água. Tem gente que só consegue parar pra beber água quando come. Quando vai comer. Erradamente, né? Tem que beber água ao longo do dia. Mas aí eu não vou tirar a água daquela pessoa
no momento que ela consegue beber, né? Tudo é a quantidade. Agora, se você for parar para beber um refrigerante, for parar para beber um suco, tem calorias ali também. E açúcares. Então, assim, quando você come e bebe ao mesmo tempo, você dilata o seu estômago, né? Nosso estômago, ele se expande, ele é elástico, ele aumenta e ele também diminui, tá? Ele não é que você bebeu e você tá com o estômago mais alto e engordou. Não, muita gente acha isso, mas não. Você só expandiu o seu estômago. Então, quando você bebe enquanto come, você acaba diluindo, se for em grande quantidade principalmente, né? Você acaba diluindo o suco gástrico. Então, esse suco gástrico, que é o responsável por fazer toda a sua digestão ali, que é o ácido clorídrico, né? Que ele é um ácido necessário para muito forte, inclusive. exatamente. E é muito necessário para fazer a sua digestão. Você acaba diluindo. E ao diluir, você acaba não tendo uma digestão 100% completa, porque você atrapalhou uma das funções necessárias do seu estômago, né? Que é fazer essa digestão. Entendi. Através desse ácido clorídrico. Então, existe essa contrapartida de você não conseguir fazer essa digestão muito bem por diluição. Entendi. Mas, assim, engorda? Porque tem muita gente que fala que engorda. Depende do que você bebe. Se você bebe água, a água não tem caloria, não vai engordar. Você só vai expandir o seu estômago naquele momento, vai dilatar. Mas depois ele vai voltar ao normal, porque a água não tem caloria. Agora, se você toma uma Coca-Cola, se você toma um suquinho, né? Isso tudo vai agregar nas calorias da sua refeição. Então, se você ultrapassar as calorias do seu dia, você vai ter um superávit, você vai conseguir ganhar uns quilinhos aí. E a história da Coca Zero? Me fala. Porque tem nutricionista que nossa senhora, não quer ver nada de Coca-Cola, nada de refrigerante, nada de nada. E tem outros que não, tudo bem, uma Coca Zerozinha e tal, sacia sua vontade de doce. Qual é a sua opinião sobre os zero açúcar, assim? Zero açúcar realmente é zero, tá? Não, a questão calórica, ela não existe, é tranquilo. No entanto, você tem ali a adição de outros ingredientes. Então, tem adoçantes, tem corantes, né? Tem outras químicas vários antes ali que vão atrapalhar em outras questões. Sim. Então, por exemplo, a pessoa não está ligada na caloria, mas pode atrapalhar a função intestinal, por exemplo, essa saúde intestinal, porque esses adoçantes, por exemplo, eles podem causar um desequilíbrio entre as suas bactérias intestinais. Então, pode favorecer o aparecimento ali de uma disbiose, por exemplo. Então, e além do fato também de, como eu falei, do paladar, de você expor o seu paladar a um sabor doce. Por mais que seja zero, né, não tem calorias, mas ainda te traz esse saborzinho doce. E a sensação de alívio, né, porque tá comendo. Exatamente. De então, relaxamento. Assim, tem toda uma questão por detrás, né? Por isso que eu não costumo demonizar. Eu acho que cada um vai ter uma aplicabilidade. Então, por exemplo, para você, que às vezes não quer abrir mão de uma coquinha zero, a gente consegue colocar, né? A gente consegue incluir, mas sempre sabendo dos impactos que tem por detrás. Porque a caloria, ela é importante? Mas não é tudo. Entendi. E continuando nessa linha do refrigerante, a gente sabe que refrigerante a gente toma porque é gosto pessoal, mas água, não. Água é um negócio que você tem que tomar. O quanto de água uma pessoa tem que tomar por dia? Principalmente um cara que trabalha debaixo de sol, correndo pra lá e pra cá. Suando o tempo inteiro. Suando nesse Rio de Janeiro louco, esse calor louco que a gente vive. Me fala, quanto mais ou menos assim a galera tem uma conta que faz? Em média de 35 a 40 ml de água por quilo de peso por dia. Tá. Só que aí a pessoa que tem esse esforço mais extenuante, né, que sua mais, que às vezes até faz atividade física a mais, trabalha, né, com peso, enfim, pode aumentar um pouquinho essa quantidade. Entendi. Tá? Então, fez o cálculo, deu 2 litros, bota 2,5 litros, bota 3. Entendi. Água, assim, nada demais faz bem, né? Até água demais mata a planta. Não é isso. Mas a questão é você conseguir beber um pouquinho além do que você já bebe, sabe? Eu sempre falo isso, acordou, já começa bebendo ali 500 ml de água. Você já acorda com seu corpo desidratado. Durante o sono, a gente usa muita água para processos químicos, né? Bioquímicos. Então, a gente usa muita água durante o nosso sono.
Então já acorda... Por isso que a gente acorda assim, com- sequinha, mais assim, mais desinchada, desinchada. com sede. Às vezes as pessoas acordam eu com acordo sede. com sede, verdade. É por conta disso. Porque a gente já acorda desidratada. Então a gente precisa... E quais os riscos da pessoa, que a pessoa corre por ignorar isso? Porque eu tenho amigos que trocam água por refrigerante, que troca água por suco. Eu já ouvi nutricionistas, inclusive, é porque nesse mundo da internet tem muita informação e tem muita desinformação também. Mas aí você me diz o que é certo e o que é errado. Que diz que é líquido, tá contando. Não, conta. Tipo assim, eu tenho que tomar 3 litros de água por dia. Mas dentro desses 3 litros eu posso substituir umas 500 ml por um suquinho. Não. Água é água. Entendi. Nada substitui água. E o que acontece se a pessoa não gosta de água? Tem gente que não gosta de água mesmo. Né? Como é que pode? Não gosta de água, querido. Você não tem gosto de nada. Né? Como assim não gosta de água? Mas é algo que a gente precisa trabalhar porque não faz bem, tá? Esse negócio de, não quero beber água, vai te fazer mal, é real, isso acontece. Porque a água, pensa que o nosso corpo ele é composto de mais ou menos cerca, né, do nosso corpo é composto de 70% de água. Então a gente precisa de água pra completamente tudo do nosso corpo. Pra manter o homeostase do nosso corpo, né, nosso corpo ali funcionando, a gente precisa de água. Pra ter controle de temperatura, pra carregamento ali de oxigênio, de vitaminas, a gente precisa de água. Então, a pessoa que não bebe água vai ter deficiência em tudo isso, né? Vai ter deficiência ali de muitas vitaminas, pode não estar chegando onde deveria. Por quê? Porque não tá deficiente, sabe? Não tá bebendo água. Se sente muito cansado, se sente às vezes a tal da dor de cabeça que aparece. Às vezes a pessoa confunde a sede com fome. Então, a pessoa que não bebe água tá ali com aquela sensação de fome, mas é sede. Isso que eu ia te perguntar também. Porque a minha mãe falava muito assim, afoga a fome. Pô, essa eu nunca tinha ouvido. Afoga a sua fome. Porque a gente tem uma fase da nossa adolescência, principalmente, tá na época do estirão, que a gente quer comer até um pouco da parede, né? E a minha mãe falava pra mim, afoga a fome, que isso não é fome, né? É real essa questão, porque a sensação de fome É real, né? entendeu? Ela tá ali, né? Como que a gente diferencia essa necessidade de, não, é só sede, não, é fome mesmo? Eu costumo dizer para meus pacientes fazer o seguinte teste. Se você tá com fome, né? A sinalização física de fome, então ali às vezes a barriguinha roncando. Mas você acabou de comer, por exemplo, tem ali 1 horinha que você comeu. Bebe um copinho de água e espera uns 3 minutinhos. Uns 3 a 5 minutinhos, tá? Bebe uns 500 ml de água e espera uns 3 a 5 minutinhos. Se não passar, se você continuar com aquela barriguinha roncando, aí a probabilidade de ser fome já é um pouco maior. Porque acontece a gente ter essa sensação de fome, mas é porque você não tá bebendo água, porque você tá com sede. Então seu corpo tá te dando essa sinalização física de que tá precisando de água, mas você não entende, né? E muitas das vezes a gente volta pra questão da inflamação. Um corpo inflamado, dificilmente ele vai conseguir te dizer exatamente aquilo que ele precisa. Porque ele mesmo tá meio confuso, ele mesmo não tá funcionando da forma que ele deveria. Então ele também não consegue te sinalizar das formas corretas. Então às vezes a gente acaba confundindo uma coisa com outra. Sim. E acontece muito com a sede. O cafezinho também costuma ajudar bastante. Nessa E o sociedade. cafezinho sem açúcar. Deus, É um não tem teste, não, é. Jéssica. É um outro teste que eu costumo propor também. Além da água, você também tomar um cafezinho e espera ali uns 3 minutinhos. Se não passar o café sem açúcar, porque o açúcar ele acaba sendo um macronutriente, tem calorias, então pode, né, acabar atrapalhando o teste. Então, bebeu, não passou, aí pode ser a fome real. Entendi. Caramba, que loucura. E também tem outras formas de você identificar a fome real, sempre que você estiver na dúvida. Uma delas é, por exemplo, você pensar, eu comeria tal coisa. Então, pensa em algo que você dificilmente comeria, né, quando você pudesse fazer a escolha. Por exemplo, um ovo cozido gelado com alface. Você sentaria e comeria isso agora, se você estivesse com fome? Não. Então não é fome. Então não é fome, é vontade de comer. É vontade de comer. Né? Porque a fome ela não é seletiva. Você não escolhe o que você quer comer. Você tá com fome, você come o que tem. Caramba, esse teste aí é interessante. Porque às vezes a gente tá na praça de alimentação, igual a gente tá aqui agora, na praça de alimentação. Você nem Várias tá com fome, opções. várias opções. Você vê ali, ó. Essas cores chamativas, Aí né? dá uma vontadezinha de comer uma aguinha na boca. Então, já não é fome, é a vontade. Aquela vontade que você sente, por exemplo, passamos em frente ao cinema. Sim. Aquele cheirinho de pipoca. Me deu uma fomezinha. Não é fome, porque ninguém sente fome por sentir o cheiro de algo. Né? Ou por ver, a gente tá vendo aqui hambúrguer. Não me dá fome por ver um hambúrguer. Né? Não é fome, é vontade. É vontade de comer. E é muito importante saber diferenciar a fome da vontade de comer. A gente associa muito a alimentação ao prazer, né? Os grandes negócios são feitos numa mesa com comida. A gente vai festejar, tem que ter muita comida. A gente associa muito. E essa construção social que a gente fez com a alimentação atrapalha muito nesse momento em que você tá querendo colocar a sua mente pra funcionar certinha, sabe? Pra você entrar na dieta e tal. E aí, minha amiga, como equilibrar? Porque tudo na vida é equilíbrio, né? A gente não precisa deixar de ir pra festa, a gente não precisa deixar de festejar com os amigos, de sair com os amigos. Não precisa nada disso. Mas existe alguma coisa que a gente possa fazer para poder ajudar a gente a... Por exemplo, vou numa festa agora de noite. Para eu não chegar lá e querer matar a coxinha, o que eu faço? Porque eu tive uma amiga que uma vez me falou que era para eu não deixar a fome acontecer. Tipo assim, mantenha a sua rotina de dieta e não espere você ficar desesperada para comer. Tipo assim, pulei um monte de refeição, aí chego em casa, quero jantar. Você vai querer comer até a geladeira. Entendeu? E ela, né? Aí ela falava pra mim, não espere a fome chegar nesse ponto, porque realmente, na hora que chega nesse ponto, você não quer selecionar alimento, aí você contar calorias, você não quer fazer nada, você quer comer, né? Então, existe alguma maneira, algumas técnicas, não sei, me fala, me conta. Existe, e essa sua amiga é uma delas, né? Você não esperar a fome ficar num estágio incontrolável. Porque assim, a fome ela vem em ondas, né? Você sente aquela fomezinha. Não dá pra atender agora? Tudo bem, a fome não precede a morte. Você, vai, né? Você continua ali, viva.
ela vai embora. Daqui a pouco ela volta um pouquinho mais forte. Se você não conseguir atender naquele momento, ela vai embora. Mas vai chegar um momento que ela vai vir bem forte. E se você não tiver nada pra atender naquele momento, nada que eu digo assim, preparado, você realmente vai estar condicionada a comer aquilo que a primeira coisa que aparecer na sua frente. Então. E a gente come muito, né? Por quê? Porque você tá, de fato, você pulou várias refeições, na maioria dos casos, né? Pra essa forma chegar nesse momento, desse jeito. Então você acaba tentando compensar o seu corpo. Na verdade, ele acaba tentando compensar toda aquela falta de calorias que você deixou de comer ao longo do dia numa única refeição. E a sua mente também, né? Aquela questão do caramba, não comi nada. Então, vou aproveitar esse momento e vou comer de tudo que eu não comi durante o dia. Sim. Então, isso é real. Uma outra coisa que eu acho bem interessante é você, por exemplo, vai na festinha, como você falou, né? Vai na festinha mais tarde. Tenta comer alguma coisinha antes. Faz um pequeno lanchinho antes, pra você não chegar lá com muita fome. Isso é se você estiver com fome antes de ir pra festa. Então, assim, tô com fome, vou chegar lá, sei que vou descompensar. Então, tenta ir alimentada. Né? Come algo pequeno, talvez ali algumas castanhas, um iogurte Tem proteico. um lanchinho na bolsa também ajuda, Ajuda. É claro que não precisa levar lanche pra festa, pra você deixar de comer as coisas da festa que você goste, né? Pra ficar fazendo seu lanchinho. É preferível que você faça antes. Chegue lá, você consiga selecionar aquilo que você realmente gosta de comer. Porque geralmente quando a gente tá com essa fome, a nossa capacidade de seleção fica um pouco deficitária, sabe? A gente não consegue selecionar muito bem. Então a gente acaba chegando lá e comendo de tudo que a gente vê pela frente. Quando a gente vai mais tranquila, a gente consegue, de fato, escolher talvez um cachorro-quente. Eu gosto mais de cachorro-quente do que salgadinho, por exemplo. Sim. então eu vou só no cachorro-quente, preciso comer salgadinho também. Entendi. A gente consegue ficar... No meio termo ali, consegue equilibrar a fazer dieta. mais escolhas mais saudáveis, né? Sim. Mais conscientes, na verdade. Uma outra questão que eu vejo muito acontecer nas obras é o horário de almoço. Por quê? Às vezes o cara dá uma acelerada ali na comida pra poder ter um tempinho pra descansar, né? Porque o cara trabalha pra caramba e tal, e aproveita o horário de almoço pra dar uma descansada também, pra regenerar. Esse ato de comer muito rápido, isso faz mal? Atrapalha Mas muito por na quê, digestão. Porque a gente come, é cultural, a gente come muito Muito rápido, né? Realmente isso é algo que acontece, às vezes até a gente, né, que tá aqui, comeria alguma coisa rápido agora. Por que isso acontece? Porque na maioria dos casos, essa pessoa, no caso que você citou, né, tá com o objetivo de ter um tempinho a mais ali pra ainda dar uma descansada. Então apressa-se o ato de comer. Quando você não mastiga, que é o que acontece quando você come rápido, você acaba não mastigando aquele alimento, ele chega no seu estômago em partículas maiores, né? E a gente tem que pensar que a boca é onde a gente tem dente, né? No estômago a gente não tem dente, no intestino a gente não tem dente. Então, se a gente não tritura esses alimentos na boca, no estômago e no intestino eles não vão ser triturados. Então, essas macromoléculas, né? Esses nutrientes maiores, eles ficam mais difíceis de serem digeridos. Então, o nosso corpo requer mais esforço para fazer a digestão. Na maioria dos casos, acabam se passando partículas maiores que não deveriam, né? E aí acaba chegando lá no intestino, não reconhece. Não, dá uma pausa aí. Buguei agora. Tá, existem essas partículas maiores que a gente precisa absorver, mas por quê? As que a gente precisa absorver estando maiores, acaba a gente absorvendo coisa que não era pra absorver também? É isso? A gente acaba não absorvendo o que a gente tinha que absorver. Ah, tá. Porque a gente não consegue... Quando a gente não mastiga, a gente não tem a ação ali de algumas enzimas. Então, a gente não consegue fazer extrair de tudo desse alimento, sabe? Então, tem muitas coisas, muitas partículas, por exemplo, nos nutrientes, que não vão conseguir ser absorvidos pelo nosso organismo. E aí, por essa molécula estar maior, esse pedaço de comida estar maior, e a gente não ter dentes no estômago e no intestino, eles, quando, por exemplo, chegam lá no intestino, em pedaços maiores, as nossas bactérias acabam se proliferando ali, se acumulando ali. Então, às vezes, acaba tendo um estofamento abdominal, mais gases, aquele sintoma de má digestão, porque a gente chegou uma partícula estranha ali no meio e elas vão começar a fermentar aquela molécula maior, que não era para estar ali. Fora também que pode acionar o nosso sistema imunológico, porque se chega uma partícula estranha, né, de um tamanho estranho, e uma partícula estranha ali num local que não era para estar, o nosso sistema imunológico ele também é ativado. Tem alguma coisa estranha aqui. Pode ocasionar inflamação. Também, tudo acaba na nossa inflamação. Isso aí. Entendi. Caramba, que porque loucura. o intestino ele não vai ser saudável, tá? Se você não tem uma boa digestão, você não tem como ter um intestino saudável. Você vai ter uma proliferação ali, muitas das vezes, de bactérias ruins, que vão fermentar. Por isso que a gente tem, quem come muito rápido, geralmente tem uma distensão abdominal, tem muitos gases. Pode dar refluxo? Pode dar refluxo, porque esse conteúdo gástrico ele acaba voltando, né? Então, pode ocasionar tudo isso. E aí você acaba achando que é normal, né? Porque a pessoa sempre comeu assim. E acha que, tipo, é normal, eu como e fico passando mal, mas não é pra passar mal. E é por isso que, na maioria das vezes, eles querem dar aquela deitadinha, né? Pra tentar apaziguar. Mas se comer um pouco mais devagar, se fizer um exercício ali pra comer mais devagarzinho, né? Isso tudo pode... Tem exercício? Tem exercício também pra comer devagar. Conta e eu vou pra te falar gente. que o celular ajuda, tá? Porque assim, às vezes, e acredito no canteiro de obras, ou eles estão com o celular na mão, ou então tá assistindo uma TV, né? Às vezes um jornal, enfim. Um dos exercícios que eu acho muito legais, e eu passo muito pros meus pacientes, é você comer e largar o talher. Então assim, colocou na boca, larga os talheres e mastiga. Mastiga, deixa ali a comida passear na sua boca um tempo maior, sabe? Porque quando a gente só consegue sentir o sabor enquanto o alimento tá na boca. Aqui que a gente tem as papilas gustativas, a gente tem enzimas digestivas. Então, daqui pra baixo a gente não sente sabor de mais nada. Então, eu costumo até brincar que se você come rápido é porque você não gosta do que você tá comendo, né? Porque você não quer sentir o sabor daquilo. Então, assim, ele botou na boca, larga os talheres, mastiga, vai ver a sua televisão, ou vai responder uma mensagem, vai, né, ver alguma coisa no seu celular, enquanto você tá mastigando aquilo dali. Porque enquanto você mantém aquele talher na mão, você se impulsiona a pegar mais enquanto ainda tem comida na boca. Né? Você tá ali... Acontece muito sem perceber, na maioria dos
casos, né? É mecânico já, você coloca uma garfada atrás da outra, enquanto tem comida na boca, você já tá colocando mais. E você só vai empurrando comida pra dentro, sem mastigar. Então, um dos exercícios que eu acho muito interessante é você fazer esse exercício do talher. Legal. Colocou a comida na boca, Só talher. no talher. É. Boca cheia, mão vazia. Ah, isso aí é bom, ó. Boca cheia, Boca cheia, mão vazia. Bacana, gostei disso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta que você falou, que a gente tem enzimas digestivas na boca. A nossa digestão já começa na boca. A gente tende a pensar que a digestão é só ali no estômago, no intestino. Não, mas a gente já começa a digestão pela boca. Caramba, e se você mastiga muito rápido, engole muito rápido, isso não Já acontece. atrapalhou todo o seu processo digestivo. Que legal, não sabia Então já começa a dessa. atrapalhar desde a boca. Até porque a saliva, ela também, ela envolve, né, esse bolo alimentar, para que também tenha esse processo de facilidade, né, de Pra passar descer pro pelo estômago. esôfago, isso aí, de chegar no seu estômago. Ela precisa ser envolvida. Se você come rápido também, você não tem nem tempo dessa saliva envolver esse alimento. Pode ser por isso que a pessoa tem a necessidade de beber água. Não. Pra empurrar o alimento. É, porque, tipo assim, você tá mastigando muito rápido, não deu tempo de fazer essa produção de saliva. E aí vai ficar. Bebe água pra empurrar. É o famoso que a gente fala mesmo, né, o famoso empurrar, botar o alimento goela abaixo. É. Com a água e o suco, enfim. E é justamente por isso, na maioria dos casos. Porque não mastiga bem, aí você sente aquele negócio descendo, que às vezes até machuca mesmo. Sim. E precisa de alguma coisa pra ajudar. Sendo que seu corpo ele já é todo preparado pra isso, né? A gente que às vezes na correria do dia a dia não percebe. Sim. Jéssica, eu amei o nosso papo. Eu acho que foi extremamente informativo. Muitas dicas pra você que tá na obra, pra você que tá na correria do dia a dia. Queria te agradecer por eu você amei ter também. vindo, assim, de forma tão pronta, sabe? Obrigada de coração. Espero que você tenha gostado também, tá? Eu vou deixar o arroba da Jéssica aqui embaixo. Curte, segue, compartilha esse conteúdo com aquele cara que você sabe que tá precisando ouvir, tá bom? Eu acho que a gente precisa fazer uma parte 2. Porque com certeza. a gente nem chegou a conversar sobre as doenças crônicas. Sim, tem bastante. Que eu acho que desenvolve ali por causa do estresse, por causa da má alimentação e tal. Muito. Interessantíssimo isso aí. Então, Deficiência nutricional. então acho que a gente pode marcar uma parte Vamos, com 2 aí, certeza. hein? Então tá bom, galera. Que pode na obra, vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, a gente faz contato com a Jéssica. Ou então vai lá, direto. Pode ser? Pode ir certeza, direto lá com no teu certeza. Instagram, no teu Com certeza perfis. estarei esperando todos vocês. Tá certo. Gente, muito obrigado. Beijo. Que pode na obra vai ficando por aqui. Até mais.